Fala pessoal, Samuel falando. Hoje nós vamos trabalhar um assunto de permutação circular, um assunto bem simples. Vocês já estudaram permutação simples, permutação com elementos repetidos? Vamos encerrar aí com permutação circular. Então, para explicar o que é uma permutação circular, eu vou dar um exemplo aqui, desenho alguns círculos e a gente vai dar um exemplo. Mas a ideia é que você tem N objetos, N elementos, e como exemplo eu vou considerar que nós temos só três elementos. Eu vou escrever aqui, ó, o A, o B e o C. E aí eu quero colocar esses elementos, esses objetos, pensa que são pessoas, você vai colocar numa mesa circular. E aí nós queremos que esses objetos, eles podem ficar equidistantes, tá? Então o ângulo central correspondente aqui, né, dos arcos, eles são iguais. Mas eu quero que quando eu falo que posições são equivalentes, quando elas são iguais via rotação. É meio complicado falar isso, mas basicamente eu posso dispor o ABC de seis modos, que é o 3 fatorial, como se fosse uma permutação simples. Mas dependendo de como ficam as posições do A, do B e do C, quando eu faço rotações, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, vai acabar coincidindo as posições. E esses casos eu vou considerar como semelhantes, como um caso só. Então eu vou dar um exemplo. É o seguinte, ó. Vamos considerar o ABC, então vamos colocar aqui, ó, o A, um ponto aqui, o ponto A. Vamos colocar aqui, ó, o ponto B. Vamos colocar aqui, ó, o ponto C. Então isso é uma permutação. E aí nós sabemos que lá da permutação simples, se você trocar o C e o B de lugar, você já tem um anagrama diferente, você já tem uma combinação diferente. Então vamos trocar o B e o C de lugar, ó. Vamos continuar com o A aqui, numa outra situação. Vamos, aqui vai vir o C e aqui vai vir quem? Aqui vai vir o B. Então, beleza. Já tem o A, o B e o C, já tem o A, C, B. Agora vamos considerar aqui o B, aqui o A e aqui o C. E agora nós vamos continuar com o B aqui. Nós vamos trocar o A e o C de lugar. Então vai vir aqui o C e aqui vai ficar o A. O A na esquerda já foi, o B na esquerda já foi também. Vamos colocar agora o C na esquerda. Então aqui ficamos com A e com B. E agora nós continuamos com o C na esquerda e vamos colocar aqui o B e o A. Pronto, tá aí. São as seis permutações, seis combinações. As simples, né? 3 fatorial, 6. O que acontece? Eu vou fazer agora algumas rotações. Por exemplo, vamos pensar, ó, aqui não adianta, porque aqui foi diferente, né? Dado o A, C e o B, se eu rotacionar aqui, ó, pensando que o C viria no lugar do B, se eu faço uma rotação no sentido horário, sentido do relógio daqui para cá, o C vem no lugar do B e o A sobe. Só que aqui tá B, tá diferente mesmo, porque o A tá na esquerda, o A tá na esquerda, qualquer rotação, o A vai para uma posição em que está diferente dessa. Então, aparentemente, essas duas são diferentes. Agora vamos pensar nas outras quatro. Olha o que acontece aqui, ó. O que acontece se nós rotacionarmos no sentido daqui para cá? Eu vou colocar sempre o A para o lado esquerdo. Então seria no sentido anti-horário. Esse ponto A, ele viria para cá, o ponto B viria para cá e o ponto C subiria, viria para cá. Então nós temos um ABC que é igual à posição 2, ó. Esse 2 aqui seria o 2, ó, posição 2. Vou colocar aqui, ó, 2 e 2. Então, essa posição BAC, ela é semelhante a essa posição ACB, por rotação. Então, se nós estivermos olhando no sentido horário, nós temos um ACB, e aqui, ó, começando aqui, nós temos um ACB também. Temos a mesma permutação. Aqui seria a nossa diferente, 1. E você vai perceber que as outras acontece a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui tem um A. Se eu vim do A para cá, sentido horário, o A vem e bate aqui. O B sobe e bate aqui. O C vem para cá. Então nós temos um ABC que é a mesma coisa que a 1. Outra aqui, ó, sentido, no caso, anti-horário. O A, vou jogar sempre para a esquerda. Então o A está aqui, o C está aqui
e o B subiu, está aqui. Nós temos um ABC, também é 1. E agora, se eu fizer no sentido horário o A jogar para cá, nós temos A, o C sobe, vem para cá, e o B vem para cá. ACB é a 2. Não sei se ficou claro, o desenho começou a ficar confuso, mas o importante é você entender que nós temos permutações distintas aqui, que são duas. É a 1 e a 2. As outras, elas são equivalentes por rotação, tá? Então, o que que acontece? Eu deixei essas duas para mostrar que a resposta são duas. Nós temos um A, B, C, é essa, e nós temos o A, C, B. As demais são equivalentes. Isso é o que a gente chama de permutação circular. Então, nesse exemplo, nós podemos escrever assim, ó, permutação circular de 3 elementos como sendo igual a 2. A resposta é igual a 2. São duas permutações circulares que nós conseguimos fazer. E aí a gente pode perguntar, e com N elementos? Então, para a gente responder essa pergunta, você tenta analisar essa com 3 elementos, no máximo com 4 elementos, e tenta generalizar. Pensa em algum raciocínio combinatório. O que que a gente pode fazer por esse raciocínio combinatório é o seguinte. Aqui eu tenho A, B, C, que é a primeira. Depois eu continuaria com um tal de A, B, C e assim por diante. Vamos pensar nessas que forem igual a 1. Por exemplo, essa aqui, ó, que é BCA. Está em verde. BCA. Só que nós vimos que é equivalente a ABC. BCA. Só que aí depois seria BCA, BCA. E aí nós temos aqui no meio um ABC. Então acaba ficando equivalente. A outra, que é CAB. Então, CAB. Aí nós temos CAB, CAB. Então, em algum lugar nós temos um ABC, né? A mesma coisa aconteceria com a 2. Então, a ideia da permutação circular, você pode pensar assim. Se for permutação simples, ABC, 3 elementos, a gente sabe que a resposta é 3 fatorial. 3 fatorial. Só que eu tenho a ciclicidade, que como eu tenho 3 elementos, eu tenho o A, o B e o C são 3 elementos, eu posso, nessa ciclicidade, colocar o A no começo, ou na esquerda, posso colocar o B ou o C. Eu posso colocar qualquer um desses 3 elementos como início. Entretanto, eu consigo fazer o ciclo. ABC, se eu colocar o B, vira BCA, se eu colocar o C, fica CAB. Mas elas são iguais via rotação. Ora, para eu contar uma vez só, eu divido isso por 3. Lembrando que esse 3 fatorial é o total de permutação de elementos simples. Então, iniciando com ABC, BCA, CAB, eu divido por 3, mas quando eu faço 3 fatorial, porque são 3 letras, mas quando eu faço o 3 fatorial, eu contei todas. Então, de fato, essa resposta 3 fatorial dividido por 3 é o número de permutações circulares que nós temos. Então, pessoal, o que acontece? Uma generalização aqui para a gente, tá? Vou desenhar um círculo qualquer. Você pensa aqui que você tem N objetos. N objetos. Aí você tem o quê? Uma permutação circular, tá? De N objetos. Se você pensar isso como uma permutação simples, isso me dá N fatorial. E aí você já sabe que tem todas as permutações aí. Só que tem algumas que são equivalentes por rotação. E essas equivalentes por rotação, elas estão alinhadas. De modo que quando eu faço uma rotação com um alfa, aí depende do ângulo aí, né? Se tem N objetos, eu faço os ângulos centrais correspondentes aqui, ficaria 360 dividido por N, se dá esse alfa. Aí eu faço rotação por um alfa, ou dois alfa, três alfas, quatro alfas, até N menos um alfa. Eu vou fazendo as rotações, mas vai coincidindo na lista, né? Então vamos supor, você tem um A1, você tem um A2, você tem um A3, aí isso aqui vai, você tem um AN-1, você tem um AN, aí depois começa a repetir com A1, A2, A3. Com o A1, aí você tem A1, A2, A3, tá. Aí você vai ter uma sequência em que vai começar com um A2, só que aí depois vai vir um A3, vai vir um A4, vai vir um AN-1, vai vir um AN e vai vir um A1. Aí aqui acaba, acaba. Só que era igual, via rotação. Ah, você poderia começar com A3, depois vai vir um A4, depois vai vir um A5, aí vai. Aí você tem um AN-1, você tem um AN, você tem um A1 e você tem um A2, né? Enfim, o que interessa é que você vai fazendo isso até o AN.
Aí tem um A1, tem um A2, aí vai. Aí por último lá o AN-1. Né? E é isso. Então, como você tem N pontos, você divide por N. E essa é a nossa resposta. Então, você tem isso daqui que você pode fazer N vezes N menos 1 fatorial dividido por n. N com n divide que dá 1. Portanto, as permutações circulares de ordem n é igual a n menos 1 fatorial. E acabou, pessoal. Essa é a nossa resposta aí, ó, a nossa sistematização, a nossa conclusão, tá bom? Vou deixar um exercício aqui para gente, e aí a gente encerra essa aula. Bom, pessoal, esse exercício aqui, ó, você tem 7 pessoas. Quantos modos nós podemos de colocar essas pessoas em círculo, de modo que a gente considera as rotações, né? Se ao fazer rotações você tiver uma mesma permutação, você não conta, elas são equivalentes. Então você sabe que a resposta é 7, que é o n, menos 1 fatorial. Então 6 fatorial, essa é a resposta. 6 fatorial e acabou. Agora, se eu tenho 7 pessoas, então esse seria o exercício 1. Exercício 2 seria é esse aí que está escrito como 1. Se você tem 7 pessoas, e dentro dessas 7 pessoas tem A e B, tipo Ana e Bianca, e ambas não podem estar juntas, tá? Né? Colocando num círculo aí. Quantos modos você tem de fazer isso? Esse é o problema. Então, a ideia inicial é você colocar as pessoas e tirar, né, colocar 5 pessoas, as 5 pessoas, sem a Ana e a Bianca, Ana e Bruna, eu esqueci o que eu falei, mas sem o A e o B, tá? Então, por exemplo, não importa muito aqui, ó, você tem aqui um, você tem aqui dois, tem aqui três, tem aqui um quatro, você tem aqui um cinco. Não ficou igualmente espaçado, mas não tem problema, né? Aí você tem um, dois, três, quatro, cinco. Você sabe que a quantidade, a resposta N, tá? Nosso resultado, a quantidade de possibilidades que nós temos para colocar essas 5 pessoas em círculo, você sabe que a permutação circular, 5 menos um dá 4, é 4 fatorial. Essa é a resposta. 4 fatorial, tá? Para colocar essas 5 pessoas. Então, um está aqui. Claro que eu poderia fazer uma rotação, começar os 5 aqui, aí 5, 1 a gente não está contando, então 4 fatorial. Vocês já sabem isso. É o total de permutação circular com 5 pessoas. Agora nós vamos colocar as outras duas, que são a A e a B. Aí você tem aqui alguns caminhos, ó. Você tem, por exemplo, deixa eu pintar aqui, ó. Você tem aqui, ó, uma posição para A. A A poderia ficar aqui no meio, entre a 1 e a 2. Poderia também ficar aqui. Poderia também ficar aqui. Então, são 3 posições. Poderia ficar aqui. 4 posições. Poderia ficar aqui. 5 posições. Então, nós temos 5 posições para colocar a A. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar por 5. E aí eu estou colocando a pessoa A. Vamos supor que eu coloquei a pessoa A aqui. Agora, nós vamos colocar a pessoa B. E aí, quantas posições agora restam para B? Sendo que essa aqui, ó, entre A e 2 eu não posso colocar, porque A ficaria perto da B. E entre A e 1 eu também não posso colocar, porque, de novo, A fica próximo da B. Então, essa posição aqui eu elimino. Restam quais? Uma, duas, três, 4 posições. Eu coloco a B em qualquer lugar aqui, ó. Então, só que eu tenho 4 modos de escolher. Vezes 4. Então, pessoal, essa nossa resposta aqui, ficamos com n igual 4 fatorial, que dá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 4 dá 24, vezes 5 vezes 4, 5 vezes 4 dá 20. Então, o nosso n é igual a 4 vezes 2, 8, 480 possibilidades. Essa é a nossa resposta. Beleza? E é isso, pessoal. Encerramos com permutação circular assim. Só fazer alguns exercícios, mas é bem tranquilo, bem de boa. Um abração, galera. Até a próxima. Valeu!